É 25 de dezembro de 2021, quando uma nova janela para os segredos ocultos do cosmos se abre para especialistas. Cerca de 6 meses após o lançamento do telescópio espacial James Webb, o complexo equipamento forneceu as primeiras imagens avassaladoras. Mas este foi apenas o prelúdio de uma ambiciosa missão, no final da qual nosso saber do universo será elevado a níveis totalmente novos. Além de estudar as primeiras formações luminosas e galáxias que surgiram após o Big Bang, a missão Webb também ajudará a responder a uma das perguntas mais antigas da história da humanidade: estamos sozinhos? Para chegar ao fundo desse mistério cósmico, o telescópio de 10 bilhões de dólares observará as atmosferas dos exoplanetas e verificará a habitabilidade dos corpos celestes. Um misterioso sinal detectado recentemente vem se tornando foco de discussão. Mas o que de fato são essas manchetes atuais que falam sobre luzes artificiais em Próxima Centauri B? Seria a assinatura técnica de uma espécie avançada? Ou os relatos podem ser explicados de outra maneira? Junto a você, hoje procuramos por respostas. Empolgado com as descobertas inovadoras e os espetáculos fascinantes no espaço? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para atualizações constantes sobre esses temas emocionantes. Mostre-nos com seu like que podemos mantê-lo envolvido com o conteúdo de nossos vídeos. Próxima Centauri B. Uma pergunta talvez tão antiga quanto a própria humanidade. Estamos sozinhos no universo? Dadas as inúmeras entidades que brilham para nós do firmamento, seria possível que a Terra seja o único corpo celeste que abriga a vida? Embora pesquisadores tenham conseguido detectar mais de 5.100 exoplanetas em quase 3.800 sistemas, uma descoberta tão sensacional ainda está muito longe. Ainda não fomos capazes de provar a existência de vida extraterrestre e não conhecemos nenhum planeta além da Terra que possa ser classificado sem dúvidas como habitável. Frequentemente, enormes distâncias entre nós e os mundos extrasolares representam uma complicação substancial para uma análise mais exata. O que é um pouco diferente para nosso vizinho cósmico mais próximo. Nenhum outro exoplaneta chega tão perto de nosso lar terrestre quanto Próxima Centauri B. Embora existam apenas 4,2 anos-luz entre nós e o corpo celeste, sua presença só foi detectada no verão de 2016 com o método da velocidade radial. Logo surgiu a suposição de que especialistas haviam encontrado um gêmeo cósmico da Terra. E é verdade que o exoplaneta orbita sua estrela hospedeira homônima, Próxima Centauri, dentro da zona habitável. Lembrando que a zona habitável é a distância entre um corpo celeste e sua estrela-mãe, na qual a água pode existir em forma permanentemente líquida. E sabe-se que a presença de água líquida é um pré-requisito fundamental para o desenvolvimento da vida semelhante à da Terra. No chamado Índice de Similaridade da Terra, Próxima Centauri B atinge valor de 0,87. Como a designação já revela, o ESI indica a semelhança de outro corpo celeste com a nossa Terra. Mas isso significa que a vida é possível em Próxima Centauri B, ou que já se desenvolveu lá? Bem, de acordo com o nosso estado atual de conhecimento, esta pergunta não pode ser respondida tão facilmente, pois simplesmente sabemos muito pouco sobre nosso vizinho extrasolar. O certo é que análises espectrográficas recentes indicam que Próxima Centauri B tem cerca de 1,17 massas terrestres. Além disso, pode-se concluir que o corpo celeste tem rotação sincronizada, o que significa que sempre volta ao mesmo lado em direção à sua estrela natal. Esta circunstância significaria que o exoplaneta está dividido em duas áreas que diferem drasticamente uma da outra. O lado diurno, constantemente iluminado, seria, portanto, significativamente mais quente do que o lado noturno oposto, que está mergulhado na escuridão constante. A temperatura de equilíbrio do planeta é estimada em 39 graus Celsius negativos, mas mesmo esse valor é tudo menos imutável. Se o corpo celeste tiver uma atmosfera densa, sua temperatura superficial seria muito maior devido ao efeito estufa natural. Além disso, o relato de que Próxima Centauri B poderia hospedar água líquida precisa ainda ser confirmado. Os parâmetros orbitais e a composição atmosférica
que levaram a esse resultado podem não corresponder à realidade. Sinal misterioso. Como citado, Próxima Centauri B provavelmente divide-se em um lado diurno escaldante e um lado noturno frio de gelar os ossos. No entanto, essa divisão espacial não significa que a existência de vida no mundo extrasolar seja categoricamente excluída. Entre as duas áreas de extremos, existiria uma faixa estreita, em que prevalecem temperaturas que poderiam abrir caminho para o desenvolvimento da vida. E possivelmente, os supostos habitantes, assim como nós, conseguiram evoluir ao longo do tempo de simples organismos unicelulares para uma espécie altamente desenvolvida. Se este for o caso de fato, tal civilização teria deixado vestígios em seu planeta natal, rastros que também podemos perceber do nosso ponto de vista terrestre. E, de fato, em dezembro de 2020, foi anunciada uma impressionante descoberta que alguns especialistas interpretam exatamente como um sinal de rádio gerado artificialmente. A fonte do misterioso sinal pode estar localizada nos reinos de Próxima Centauri. Originalmente, pesquisadores dedicaram-se à tarefa de examinar a estrela anfitriã em busca de sinais de erupções. Com o radiotelescópio Parkes, na Austrália, os especialistas queriam descobrir quais efeitos essas rajadas de radiação têm nos planetas vizinhos. Durante a avaliação dos dados, coletados durante 26 horas, Shane Smith, estagiário do programa 7, se deparou com um sinal conspícuo com frequência de exatamente 982.002 MHz. Desde então, o chamado Breakthrough Listen Candidate 1, ou BLC-1, para abreviar, foi considerado um candidato oficial para um sinal de rádio gerado artificialmente por uma espécie extraterrestre. Mas isso não é tudo. No mesmo período, outros especialistas também encontraram uma característica notável no sistema Próxima Centauri. Detectaram uma explosão óptica brilhante e duradoura, acompanhada por uma série de rajadas de rádio intensas e coerentes. No entanto, o fato de BLC-1 atualmente não estar acima do status de candidato deve-se ao fato de que cientistas ainda não puderam classificar a origem do sinal sem sombra de dúvida. Para provar que BLC-1 é de fato a assinatura técnica de uma espécie extraterrestre, outras observações são imperativas, mas astrônomos ainda não conseguiram detectar o sinal novamente. Como resultado, outra origem, como um satélite ou fonte natural, não pode ser descartada. Luzes artificiais? Vamos assumir que a vida em Próxima Centauri B conseguiu florescer na forma de uma civilização tecnicamente avançada. Diante desse cenário, não seria exagero que os habitantes do exoplaneta se dedicassem ao longo do tempo à tarefa de iluminar o lado noturno escuro de seu planeta com luzes artificiais. O fato de a descoberta desta tecnoassinatura estar atualmente associada repetidamente ao uso futuro do telescópio James Webb deve-se sobretudo aos comentários de Avi Loeb. O físico israelense há algum tempo busca novas maneiras de descobrir a presença de nossos vizinhos antes invisíveis. Ao fazer isso, o especialista não foge de caminhos não convencionais. Loeb afirmou em 2018 que o misterioso míssil Oumuamua poderia de fato ser a vela solar de uma espécie extraterrestre. Juntamente com Elisa Tabor, da Universidade de Stanford, o professor de Harvard publicou um estudo intitulado Detectability of Artificial Light on Proxima Centauri B. Nele, os cientistas assumiram que a espécie hipotética do exoplaneta usa um tipo de luz semelhante aos nossos LEDs terrestres. O resultado: se o lado noturno artificialmente iluminado atingisse 5% do brilho do lado diurno, Webb provaria o fato com 85% de probabilidade. O princípio aqui é que quanto mais intensa a iluminação artificial, maiores as chances de ser detectada por nosso novo olho no espaço. Se o brilho do lado noturno se estabilizasse em 9%, a probabilidade de detecção seria de 95%. À primeira vista, uma iluminância de apenas 5% não parece muito, o que é uma falácia. Para efeito de comparação, a iluminação artificial do nosso planeta azul é apenas 0,001% da luz do Sol refletida. Em outras palavras, as luzes artificiais em Próxima Centauri B
teriam que ser 500 vezes mais brilhantes do que suas contrapartes terrestres, para que possamos reconhecê-las como tal. É possível que os hipotéticos habitantes do exoplaneta já tenham nos fornecido alguma ajuda prática a esse respeito. Para refletir a luz da estrela anfitriã no lado noturno do corpo celeste, os habitantes poderiam usar espelhos orbitais incrivelmente brilhantes, que também poderiam ser vistos por nossos telescópios. Por mais empolgantes que sejam as reflexões publicadas no estudo, devemos lembrar que não passa de pura teoria, ao menos por enquanto. Resta saber se as teses dos especialistas podem ter um fundo de verdade afinal. Se um dia a Webb realmente provar uma assinatura de luz artificial em Próxima Centauri B, você pode ter certeza de que iremos informá-lo aqui. E agora é hora da sua opinião. O que você acha do nosso vizinho planetário Próxima Centauri B? Você acha possível que o exoplaneta seja realmente o lar de uma espécie altamente evoluída? Como sempre, deixe-nos seus pensamentos e sugestões sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Está a fim de mais contribuições emocionantes sobre o espaço sideral? Então dê uma olhada nos outros vídeos do nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das imagens nos créditos. Obrigado por seu interesse, cuide-se e até a próxima!